Graça e paz, mulheres. Olha, eu acho que esse evento tem que durar 3 dias o ano que vem, viu? Porque realmente é um show de Deus nesse lugar, não é? Eu sei que Deus falou com você desde o primeiro momento. Eu sei que Deus falou com você na hora da adoração. E eu sei que Deus vai continuar falando. Amém? Amém. Então, abre a tua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 7. No final do capítulo 7. É um texto muito conhecido, muito. Você conhece, já leu, tem várias pregações sobre isto. É a pecadora que ungiu os pés de Jesus. E aqui está escrito assim, versículo 36 em diante. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou o seu lugar à mesa. O que era um fariseu? Quem era um fariseu? Quem é essa figura que aparece tantas vezes na Bíblia e que Jesus vivia confrontando? Hoje pela manhã eu disse que Jesus não tinha problema com o diabo. Satanás se prostrava e dizia, bem sei quem és, o santo de Deus. Mas Jesus tinha problema com os fariseus, os religiosos. Os religiosos eram aqueles que tinham o conhecimento no intelecto dos textos dos profetas, sabiam tudo sobre religião, eram doutores em conhecimento. Mas deixa eu contar algo para você. Você chega a Jesus não é pelo conhecimento. O conhecimento é algo que acontece na nossa alma, acontece no nosso intelecto. Você sabia que no nosso ser é composto de corpo, alma e espírito? Por alguns anos os homens acreditavam que alma e espírito era a mesma coisa. Mas a Bíblia deixa muito claro que não. Está escrito, apresenteis vosso espírito, alma e corpo, íntegros e irrepreensíveis, até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espírito, vírgula, alma e corpo. Então, são porções diferenciadas. Também a palavra de Deus diz na carta aos Hebreus, que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, apta para separar alma do espírito. Então, se separa a alma do espírito, a alma é uma porção nossa, espírito é outra porção. E o conhecimento, ele se dá no nível da alma. É na alma que você estuda inglês, é na alma que você aprende corte e costura, é na alma que eu estudei direito, que eu obtive informações dos ramos do direito para um dia fazer um concurso para juiz. É na alma, o intelecto, a vontade e as emoções estão na alma. A alma é a nossa parte que Deus fez para nós termos uma conexão no horizontal. Quando Deus fala, não é bom que o homem viva só, far-lhe-ei uma ajudadora que ele seja idônea. Ele estava falando de uma solidão de pessoas iguais, porque ele vinha conversar com o homem na viração do dia. O homem não era solitário. Você acha que quem tem Deus é solitário? Melhor companhia do que essa não tem? Então, Deus estava falando de outras pessoas no mesmo nível, no mesmo alinhamento. E aí, o homem tem na alma condição de relacionar-se com outros seres, por isso tem as emoções, tristeza, alegria, tudo isso se dá na alma, saudade se dá na alma. O homem tem uma parte espiritual, ele é um espírito, ele não tem um espírito. Na verdade, o homem é um espírito. Tudo que ele faz é espiritual, até a palavra dele é espiritual. A Bíblia fala que de toda palavra proferida, nós daremos conta no dia do juízo. Tudo que nós fizermos, nós vamos prestar conta um dia. Por quê? Porque o mundo espiritual é infinito. Não tem fim, o homem já é eterno. O homem já foi formado por Deus com a eternidade no coração. A Bíblia fala em Eclesiastes que a eternidade mora no coração do homem.
O homem não vai morrer, ele vai viver eternamente, ou com Deus ou sem Deus, dependendo das escolhas que ele fizer. Agora, é no Espírito que nós temos conexão com o mundo espiritual. E o nosso espírito foi formado por Deus para que nós tivéssemos conexão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e com os anjos de luz. Mas por escolhas erradas, por enganos, nós podemos ter conexão com trevas, com espíritos imundos, demônios, espíritos que foram anjos de luz e que foram expulsos do céu por uma rebelião que houve lá. De manhã eu falei para você, o pecado começou no céu e se tornaram demônios. Então, o que são demônios? São anjos fora da posição. São anjos formados para o louvor da glória de Deus, que tornaram-se desobedientes. E pela desobediência, eles deixaram de ser anjos de luz e transformaram-se em demônios. Se um anjo pela desobediência vira demônio, um homem pela desobediência sai da cobertura de Deus e passa para a cobertura de Satanás. Sai do reino da luz e passa para o império das trevas. A desobediência, lembra que Deus fala para o profeta Samuel, que estava orando por Saul, um rebelde, um desobediente, um rei de Israel, e Deus falou para Samuel, não ora por ele, porque eu não vou escutar a sua oração. E aí Deus diz, a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Um rebelde é um feiticeiro. E ainda diz, a obstinação é como a idolatria. O que é obstinação? Teimosia. Teimosia. Teimar, insistir no pecado, insistir no erro. Rebelião é rebelar-se contra o que é certo, é fazer o que é errado. Obstinação é continuar fazendo. É não mudar de vida, não ter uma conversão, não ter uma metanoia, uma mudança de mente. E é no Espírito que nós conectamos com Deus. Às vezes a nossa conexão é ruim, igual um celular que você tem aí, que você não consegue acessar o Wi-Fi. Eu falo igual uma televisão antiga de tubo de imagem, eu conto a minha história, só para contar o que é conexão. Eu queria ter uma televisão. Quando eu casei, eu podia ter uma televisão. Acabou o tempo da pobreza. Aí eu podia ter uma televisão. E eu comprei uma televisão antiga, pequenininha, de tubo de imagem. Só que não tinha nenhuma retransmissão na região que a minha televisão pegasse. A retransmissão era 300 quilômetros, era Cuiabá, eu morava em Poxorel. Aí eu tinha uma televisão na mesa igual um vasinho de planta, só para ficar bonita. É, um objeto de decoração. Um dia chegou uma mulher em casa e falou, legal, você tem uma televisão, ninguém tem uma televisão nessa cidade. E a anteninha era assim, em cima da televisão. E ela disse, por que você não coloca bombril? Quem já colocou bombril na sua televisão? Muita gente já colocou bombril. E quando eu coloquei bombril, eu vi uns chuviscos. Eu comecei a ver alguma coisinha. E eu falei, legal, o negócio pode melhorar. Daqui a pouco chega outra visita e fala, bombril não vai adiantar. Está muito longe da torre aqui. Você tem que colocar uma antena com espinha de peixe, aquela que você coloca um cano em cima da casa. E aí você coloca uma antena de alumínio. Quem já teve antena de espinha de peixe aqui? Você sabe do que eu estou falando. Só que você tinha uma antena que pegava, porque tinha uma retransmissão. E a cidade que eu estava não pegava. Mas melhorou, porque agora eu via sombras. Dava para ver se era uma pessoa ou se não era. Aí um dia chegou outra visita em casa e falou assim, você já escutou falar de parabólica? Parabólica é uma antena igual um guarda-chuva com a boca para cima. Você põe no quintal com a boca para o céu, ela vai pegar os sinais e você vai conseguir ver alguma coisa. E eu comprei uma parabólica e eu pus no quintal, e aí eu via
imagens nítidas, mas não ouvia bem. Resumindo a história, hoje eu tenho uma TV digital, eu tenho uma assinatura da Sky, se eu quiser eu posso assinar qualquer canal do mundo e eu posso pegar qualquer sinal do mundo. Moral da história, o que eu quero te ensinar é que os sinais sempre vieram de cima para baixo. De baixo para cima é que a antena é ruim. De baixo para cima é que falta discernimento espiritual em nós. Deus está falando desde a antiguidade. Deus está falando, Deus está falando, Deus está bradando, Deus está gritando. Mas nós temos às vezes só um bombrilzinho. E não temos percepção das coisas que Ele quer ensinar. E o fariseu era assim. O fariseu era um homem cheio de conhecimento. O fariseu sabia tudo sobre a lei, mas, entretanto, contudo, todavia, só tinha um bombril. Por que ele convidou Jesus para ir para sua casa? Na verdade, Jesus foi convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa, na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, estando por trás, aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e ungiam com unguento. E ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Vamos parar por aí, nós voltaremos. Ele foi convidado por esse fariseu para quê? Para um jantar. Por quê? Eu creio que porque ele era importante, porque ele tinha nome, porque onde ele ia uma multidão atrás dele e ele ficou famoso. Foi convidado não pela unção profética que estava sobre ele. Ele foi convidado não porque ele era o filho de Deus que ia entrar na casa do fariseu. Ele foi convidado porque ele era uma figura notória, importante. Por que eu cheguei a essa conclusão? Porque quando entra aquela mulher e cai aos pés dele, e unge com as lágrimas, enxuga com os cabelos e derrama o unguento, o fariseu diz: se esse fora profeta, saberia quem ela é. Se, é uma dúvida. Se ele fosse profeta, se ele fosse alguma coisa espiritual, se houvesse sobre ele um ministério profético, ele identificaria essa pecadora que está aqui. Mas vamos voltar. Jesus está naquela casa, recebeu o convite. Jesus ia em todos os lugares. Jesus andava com pecadores, comia com eles. Ele veio para ser a luz do mundo. Ele não veio para ser a luz da igreja. Lembra que eu falei hoje de manhã, a luz do mundo? E ele ia de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, sentava com todo mundo, comia com todo mundo. Aí ele chega no banquete, devia ser um jantar big, um jantar cheio de detalhes, cheio de talheres, cheio de copos, aqueles negócios que a gente nem sabe usar direito. Então, logo ele chega, entra uma mulher. E a Bíblia diz: eis que uma mulher da cidade. Presta atenção, na Bíblia não tem letra inútil e nem palavra desnecessária. Tudo quer nos ensinar algo. Tudo tem uma finalidade de esclarecer algo. Uma mulher da cidade. As cidades eram pequenas, eram aldeias. Todos se conhecem nas cidades pequenas. Todo mundo se conhece. Eu já morei em cidade de 5.000 habitantes. Todo mundo conhecia todo mundo. As crianças se conheciam das escolas. As mulheres se conheciam da feira. Todo mundo conhecia a farmácia. Todo mundo conhecia a escola. Todo mundo conhecia todo mundo. Se está escrito essa mulher era da cidade, está escrito ela era conhecida. Ela era da cidade e era pecadora. Qual é o pecado dessa mulher?
que é publicado nesse jantar? Com certeza era uma prostituta. Com certeza era alguém que tinha um histórico igual ao de Raabe. Lembra de Raabe, o prostíbulo no alto da muralha de Jericó? Todo mundo em Jericó via o cliente de Raabe chegar. Todo mundo contava o tempo que o cliente ficava na casa da prostituta. Todo mundo sabia quantos clientes ela recebeu por dia. Todo mundo sabia quem ela era, o que fazia, quantas vezes por dia fazia. Ou seja, também uma figura pública pelo pecado. E essa mulher é da cidade. E ela é pecadora, é uma prostituta com certeza. E ela entra naquele jantar. Foi convidada? Não. Bicona, entrou sem ser convidada. Ela foi atraída, porque Jesus estava naquele lugar. Talvez tenha andado atrás de Jesus no meio de multidões, não podia encostar. Igual a mulher do fluxo de sangue, teve que vir abaixadinha por baixo para tocar nas vestes de Jesus. Talvez essa mulher, como prostituta, também foi barrada. Não, não chega perto, você é imunda. Se tocar nele, ele vai ficar imundo até a tarde. Assim é a lei. Ela esperou ele entrar dentro de uma casa. E ela entrou. Ela burlou a segurança, burlou todo o cerimonial daquele jantar. E ela chegou. E a Bíblia diz, e estando por trás a seus pés, chorando, veio por trás. Prostrou-se aos pés de Jesus, chorando, regava-o com as lágrimas, enxugava com os próprios cabelos, beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Imagine a cena. Imagine o fariseu, dono da festa, num jantar importante, com um convidado importante, tendo que engolir a prostituta. E agora, fazer o quê? Chama os segurança, gruda essa mulher pelo cabelo e tira, vai ser vergonha. Espera essa mulher parar de chorar, e aí, quem sabe, ela sai, talvez seja a melhor opção. Vai ter um fim esse negócio. Mas eu acredito que houve um silêncio total naquela sala. Todo mundo olha para aquela mulher, todo mundo olha para aquele homem que está se permitindo ter uma mulher beijando seus pés, enxugando seus pés. Todo mundo olha para a cara do fariseu, ele está chispando fogo, mas não pode fazer nada. Existem muitos espectadores. Era um banquete? Era um banquete. E aí o fariseu tem o pensamento, se esse fora profeta, saberia quem é. Olha o pensamento dele. Se este fora profeta, se ele não fosse um falso profeta, ele bem saberia quem e qual. Quem e qual? Quem e qual está escrito? Quem e qual é a mulher? Aqui está. Qualidade é essa mulher. Quem é essa Zinha, o que ela faz, os lugares que ela anda, a sujeira que ela apronta. Se ele fosse profeta, ele conheceria o coração dela, ele saberia tudo sobre ela. A fama dela teria chegado a ele. O fariseu está duvidando do profeta. Está duvidando do profeta que era o Filho de Deus. E Jesus responde para o fariseu. O fariseu só pensou. Ele não verbalizou o que ele pensou. Ele só pensou, mas é o suficiente para que Deus saiba o que passa dentro de nós. Achamos que os nossos pecados são só por palavras e por atos. Os nossos pecados são pelos pensamentos também. Deus nos fala pela boca de Jeremias, enganoso é o coração, desesperadamente corrupto, mais do que todas as coisas, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, para dar a cada um segundo o fruto do seu proceder. Prova os pensamentos. Davi, no Salmo 139,
Ele ora, ele fala da onipotência, onipresença, onisciência de Deus. Senhor, se eu subir até os céus, o Senhor lá está. Se eu descer ao mais profundo abismo, também o Senhor está. Se eu tomar as asas da alvorada, a tua mão vai me guiar. Depois que ele fala que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, ele fala, o Senhor sabe tudo a meu respeito. O Senhor estava tecendo os meus ossos no ventre da minha mãe, sabia tudo a meu respeito, sabia todos os meus dias, o Senhor estava formando os meus ossos. Sabia tudo e todos os meus dias. E ele termina dizendo, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Deus, o Senhor me conhece como eu nem me conheço. Deus conhece cada um de nós como nem nós nos conhecemos. Deus sabe o que passa na nossa mente. Ele sabe o nosso passado. Ele sabe as encrencas que nós aprontamos. Ele sabe as mentiras que fizemos. Ele sabe o sangue que derramamos pelos abortos. Ele sabe os adultérios. Ele sabe a promiscuidade. Ele sabe tudo, tudo. E o diabo também sabe. De manhã eu falei para você que tem um tribunal, o diabo é o promotor, é o acusador, e nos acusa dia e noite diante do Pai daquilo que fizemos. Deus não fica escutando acusação inútil, infundada. Ele ouve a acusação fundamentada em provas. E esse fariseu quer Jesus, ele quer Jesus na sua casa, mas ele quer um Jesus light. Ele quer um Jesus que vai para o banquete. Ele não sabe que o Jesus que ele está recebendo na casa dele, conhece ele antes dele ir para o ventre da mãe dele. Lembra Deus falando para Jeremias, antes que eu te formasse, eu te conheci? E antes que saísses do ventre da tua mãe, eu te constituí profeta às nações. Antes que você fosse formado, eu já te conhecia. Eu já sabia quem você era. Conhecer é saber quem é. Como Deus conhece alguém antes de formar? Deus conhece em espírito. O homem é um espírito que vem para a terra, ganha um corpo. E esse corpo aqui autoriza ele a andar pela terra. Porque um espírito sem um corpo é ilegal na terra. Os espíritos precisam de corpos para agir e interagir na terra. Por isso que os demônios incorporam. Por isso que Jesus veio em carne. Hoje de manhã eu falei disso. Humilhou-se, tornou-se figura humana para poder andar na terra como homem. Por isso o Espírito Santo incorpora a igreja. Um espírito sem um corpo é ilegal na terra. Precisa de um corpo para ser legal. Então Deus nos dá um corpo que é temporal. O homem morre, o corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus que o deu. A palavra volta indica origem e destino. Tem alguém que está aqui nesse congresso que não é de João Pessoa, levanta a mão, é de outra cidade. Você volta para a sua cidade depois do congresso. Então fica fácil você entender o que é volta. Você veio de lá e você vai retornar para lá. O corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus de onde ele veio. Ele vai retornar para lá. Deus conhece o homem antes de formar o homem, antes da fundação do mundo. Deus sabia do meu e do seu pecado antes de nos colocar no ventre da nossa mãe. O Cordeiro de Deus foi aprovisionado antes da fundação do mundo. Jesus foi preparado para ir para a cruz antes do pecado. Quando ele ora, ele fala, Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Eu cumpri o que o Senhor me determinou a fazer. Me glorifica com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Carta aos Efésios diz que bendito o nosso Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais antes da fundação do mundo. Antes dele dizer haja luz, ele disse haja cruz, porque ele preparou a cruz antes de fazer o mundo. Porque a cruz é que vai remir o pecado do homem, porque ele faz o homem sabendo do pecado do homem.
Ele gera o homem do pó da terra, sopra o espírito de vida, sabendo de antemão o pecado do homem. Por isso que antes de fazer o homem, ele combina a morte na cruz. O fariseu estava no raso, ele só via a matéria que estava na frente dele. Ele só via o homem, ele não via o homem espiritual que estava na frente dele. Ele não via o Filho de Deus encarnado. A prostituta via. A prostituta entrou, quebrou as regras, rompeu com o cerimonial, porque ela não estava importando com as consequências de chegar diante do Filho de Deus. Em outras palavras, a prostituta não estava preocupada com a reputação. Reputação, zero. Não importa o que vai acontecer comigo, importa que eu vou chegar diante do Filho de Deus. E aí Jesus, sondando o pensamento dela e dele, sondando o pensamento dos dois. Jesus não tem problema de sondar o pensamento de todas essas mulheres que estão aqui, tudo ao mesmo tempo agora. Sondando os pensamentos dele. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize, mestre. O fariseu só pensou, não falou, só pensou. Jesus fala. Jesus responde o pensamento do fariseu com uma história. E diz: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois para pagar, perdoou-lhe a ambos. Um devia 500, outro 50. Um devia 10 vezes mais. Nenhum dos dois tinha com o que pagar. O homem não tem como pagar os seus pecados. O homem não tem como pagar a morte. O salário do pecado é a morte. Quanto você acha que vale a morte? Qual seria o valor do cheque que você daria para pagar a morte e não morrer? Seria o preço de um apartamento na beira-mar? É pouco. Seria o preço de um terreno de 1.000 metros quadrados no melhor lugar de João Pessoa? É pouco. Todos os anéis de brilhantes que estão na gaveta guardados? É pouco. O dinheiro do Banco Central? É pouco. Ninguém tem dinheiro para pagar a morte. O salário do pecado é a morte. Para resgatar da morte, tem que haver alguém que morra e ressuscite. Só tem um que morre e ressuscita. Só tem um. Você pode assistir aquele filme de Mel Gibson, Paixão de Cristo, 1000 vezes. Você vai ver um monte de gente chorando. Você vai ver Maria chorando, Pedro chorando, João chorando. Todo mundo chorando em volta daquela cruz. Mas você vai ver um só naquela cruz. É Jesus. O preço de sangue que foi pago. Foi um alto preço. A salvação é de graça para mim, mas ela foi cara para o Senhor. Ela foi cara para o Filho dele. Sabe o que custou para Jesus a salvação? Por isso que ele dizia: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Sabe o que custou para ele? Custou separação de Deus, Pai. O grito dele não foi de dor. O grito dele foi de solidão. Ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? O Pai não fica perto do pecador. O Pai expulsou um anjo do céu porque pecou. Não ficou com o homem no Éden, porque o homem pecou. Éden significa presença de Deus. Tirou o homem do paraíso porque pecou. Expulsou um anjo do céu porque pecou. Tirou o homem do paraíso porque pecou. E não chegou perto do Filho dele na cruz, que ele amava tanto e ama,
porque o meu pecado estava cravado naquela cruz. Por isso o grito, Deus meu, por que me desamparaste? O Senhor sabe de todos os nossos pecados. O Senhor sabe de todas as nossas transgressões. O Senhor conhece a intenção do nosso coração. Ainda não pecamos, só intentamos no pecado. O Senhor já sabe. E Ele mostra aqui que tem dois tratamentos diferenciados para esse assunto de pecado. E Ele fala para o fariseu, certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão, suponho que seja aquele a quem mais perdoou. Simão pensou que Jesus estava falando de dívida financeira. Replicou-lhe, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse, Simão, vês esta mulher? Você está vendo ela?Essazinha. Entrei na tua casa, não me deste água para os pés, esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste um beijo, ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, e essa com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso eu te digo, perdoados lhe são os muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. O que estava com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Jesus fala para aquela mulher, a tua fé te salvou. Ele disse que um devia 50 e outro devia 500. Ele está falando do fariseu e ele está falando daquela mulher. Ele está dizendo para o fariseu, eu conheço tanto o pecado dela quanto o pecado seu. Eu conheço que você é muito religioso e você procura cumprir a lei, mas você não consegue cumprir por inteiro, porque em alguma coisa você escorrega na lei. E essa alguma coisa é suficiente para fazer você precisar de perdão. Você é devedor também. Agora tem essa mulher que deve tudo. Pecadora. Essa mulher é mal afamada nessa cidade. Essa mulher deve ter tirado o marido de muita gente. Essa mulher deve ter engravidado de cliente. Usou umas ervazinhas aí e abortou. Essa mulher deve ser uma beberrona. Porque para aguentar a vida de prostituta tem que ver bêbada. Essa mulher não tem nenhum escrúpulo, não tem nenhuma dignidade. Mas sabe o que acaba de acontecer com ela? Ela se arrependeu. A convicção do pecado gerou arrependimento nela. Eu falei para vocês de manhã, que está escrito em Provérbios 28, o que encobre as suas transgressões jamais prospera. Os que confessa e deixa, alcança misericórdia. O que encobre jamais prospera. O que encobre jamais prospera. Jamais é jamais. O que confessa e deixa, alcança misericórdia. Sabe o que Jesus está dizendo para aquele fariseu? Ela confessou. Entrou aqui, mostrou quem é, não se preocupou com a reputação, abriu a boca em choro, teve um coração contrito. E sabe o que aconteceu? Está perdoada. A única coisa que Deus precisa, a única coisa que Ele precisa para liberar a graça e a misericórdia, o perdão que nós precisamos, é o arrependimento e a confissão. Pastora, Ele sabe tudo. Por que eu preciso me arrepender? Porque no mundo espiritual é o que vai fechar aquela janela ou aquela porta que eu falei para você hoje de manhã. No mundo espiritual, a confissão e o arrependimento cancela pecado. A confissão sem arrependimento não cancela pecado. E arrependimento não é remorso. No remorso, o homem está preocupado na horizontal. No arrependimento, ele está preocupado na vertical.
No remorso, ele está preocupado com o que pensam dele. As pessoas que ele feriu, quem ele afrontou. A consequência do pecado com outras pessoas. Quando Davi foi confrontado do adultério no seu aposento, o profeta fala que o Senhor viu e que o Senhor ia punir. Davi fala, pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Não fala, pequei contra Batseba, pequei contra a família de Urias, pequei contra os meus súditos. Pequei contra o Senhor, é contra os céus o pecado. O filho pródigo, quando ele volta, ele fala, pequei contra os céus e diante de ti. O arrependimento é uma dor de haver ferido o coração de Deus. E só o arrependimento e a confissão tira das mãos de Satanás a nossa história. Aquilo que fizemos em oculto, aquilo que está encoberto, está na mão do diabo. Eu quero ler para você um texto bíblico, que talvez você tenha lido muitas vezes. Está em primeira epístola de João. E está escrito assim, a partir do versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica pecados. Se, porém, andarmos na luz, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemo-lo mentiroso e sua palavra não está em nós. Eu posso dar títulos para versículos bíblicos. Eu posso dizer que esse conjunto de versículos, eu poderia titular assim, o sangue de Jesus não apaga pecado encoberto. Não apaga. O pecado precisa sair das trevas. Ele precisa sair da jurisdição de Satanás, ele precisa sair do lugar onde governa aquele que vem para matar, roubar e destruir. E ele precisa vir para a luz, aonde Jesus vai agir, aonde o sangue de Jesus vai purificar. O sangue de Jesus não apaga pecado encoberto, poderia chamar assim. E o primeiro texto, a história da prostituta com o fariseu, eu poderia dar um outro título. Eu poderia dizer, é melhor ser uma prostituta vagabunda, arrependida, que confessa pecado, do que um religioso de nariz empinado que parece que nunca pecou. Porque Jesus vai liberar do pecado a pessoa que se arrepende, confessa e deixa. Por isso que quando a gente trabalha com libertação, eu falei que ia falar um pouco mais hoje, nós insistimos, libertação é confissão de pecados. Libertação é tirar da mão de Satanás o que colocou lá. Nós não temos problema com o diabo. Nosso problema não é o diabo, o nosso problema é o pecado. É a sujeira que atrai a mosca. A mosca é periférica, a mosca é efeito colateral da sujeira. A sujeira é que é o problema. Você se lembra que está escrito, irai-vos, mas não pequeis, não deis lugar ao diabo? Irai-vos, mas não pequeis, não deis lugar ao diabo. Irai-vos, mas não pequeis, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo, sou eu que dou lugar? Sim, eu que dou. Eu posso ficar irada, braba, choro, fico de cara inchada, me tranco no banheiro, fico sem falar com ninguém, não tem problema. Mas se eu ofender, maltratar,
falar mal, murmurar. Eu estou dando lugar para o diabo. Então, é uma atitude do homem que dá lugar para o diabo. Eu falei para você que ele está do lado de fora da bola, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. E quando alguém abre uma janela pelo pecado, ele entra com fúria para matar, roubar e destruir. Quando Jesus fala, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, antes ele diz, o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir. O ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir. O ladrão mata, rouba e destrói. Jesus dá vida e vida em abundância. A pergunta é, se você fizer uma análise da sua vida, da sua família, do que você está vivendo hoje, viveu nos últimos 10 anos, você encontra vida em abundância ou você encontra morte, roubo e destruição? Eu contei a minha história hoje de manhã. Eu enterrei um filho. 12 horas depois que nasceu, foi um sofrimento horrível. Você pode chamar de vida abundante pai enterrar filho? Não. Você pode chamar de vida abundante uma pessoa viver enferma? Não ter qualidade de vida. Nada que ela planta, ela colhe, nada dá certo. Aqueles pais daquela criança que eu te contei hoje de manhã. A moça na máquina de hemodiálise. E milhares de histórias que eu tenho para te contar. Todas elas eram resultado de pecados encobertos. Todas. Abortos. Você não sabe quantas pessoas nos mandam mensagens por dia. Tudo dá errado, casamento dá errado, profissão dá errado, tudo aborta, nada prospera, frustra tudo. Quando você vai conversar com a pessoa, tem lá um derramamento de sangue encoberto, que não vai tocar só nela, porque o inimigo mata, rouba e destrói ela, mas pela lei, 4 gerações podem ser tocadas. Histórias de promiscuidade. Chega uma mãe, minha filha virou uma prostituta, pastora. Eu peguei a minha filha no computador, fazendo contato e programa por internet. Ou uma mãe lá em Recife, meu filho, pastora, meu filho se relaciona com outros homens, programas na internet de relacionamentos. Quando você senta com essa mãe e senta com esse pai para fazer um mapeamento espiritual, para procurar identificar que porta que foi aberta, que janela que foi escancarada, por onde o inimigo entrou. Você vai encontrar a promiscuidade do pai e da mãe primeiro. Você vai conversar com ela, mãe, como foi a sua história? Como foi a sua juventude? Pai, como foi a sua história? Você entregou-se para o seu marido no casamento, fez um voto de ser mulher de um único homem, ou teve experiências sexuais antes do casamento? Ah, pastor, eu não era crente. Aí eu me relacionei com um monte de homem antes de casar. E você já tratou disso? Porque o nome disso é pecado. É pecado. E é um pecado que abre janela no mundo espiritual. E os demônios trabalham em castas. Em castas. Eles se especializam em tipos de pecado. Demônios de promiscuidade se especializam em promiscuidade. O vovô era um adúltero, safado, o papai mexe com pornografia e o filho vai fazer programa na internet com outros meninos. Iniquidade de pai para filho. Aí você pergunta, mãe, como é que foi a sua história? Sua vida sexual, como é que você foi? Porque eu estou vendo que tem um espírito de promiscuidade.
Eu estou vendo que é nessa área que o diabo está trabalhando. É essa janela que foi aberta. E a pergunta tem que ser direcionada. Na verdade, não tinha nem que perguntar. Na verdade, a confissão tem que ser espontânea. Ah, pastora, eu não tive muitos homens, eu tive muitos programas com meu marido. Mas você já era casada com ele? Não, pastora. Nós vivemos juntos aí uns 3 anos, depois nós casamos. Então, você teve pecado de promiscuidade sexual. Mas eu casei, pastora. E você acha que casamento apaga pecado? A Bíblia diz que aquele que confessa, não é aquele que casa. O casamento não apagou o pecado. O pecado está lá. Você acha que casamento legaliza pecado? Você acha que filho gerado fora da aliança do casamento deixa de ser bastardo só porque casou? Filho gerado fora da aliança do casamento tem a bastardia, tem um mundo espiritual trabalhando contra ele. Pastora, mas eu estava grávida, mas eu casei, então foi gerado antes da aliança do casamento. O fato de você ter ido para o altar não muda isso. É preciso tratar espiritualmente isso. Fechar todas as brechas, todas as janelas que foram abertas. Aí chega aquela mãe, quando ela abre o coração, quando ela abre tudo, graças a Deus, aonde abundou o pecado, superabunda a graça. Graças a Deus, o sangue de Jesus limpa, purifica de todo pecado. Mas eu li para você, não apaga pecado encoberto. Quando ela termina, muda o quadro. Mas quando você começa a atender, você vai encontrar heranças familiares malignas, promiscuidade, roubo, tudo naquela família. E aí na história dela, que já tem uma herança maligna, ela alimenta o mundo espiritual com as transgressões pessoais dela. Aí ela conta aborto, derramamento de sangue no ventre. O aborto foi antes de gerar esse filho? Foi. Então o filho foi gerado no túmulo do irmão. Aonde derramou sangue é onde foi gerada essa criança. Tem uma perseguição de morte, tem uma perseguição de enfermidade grave. E essa criança tem um desvio na sexualidade? Tem. Então, vamos lá, mamãe. Como foi gerada essa criança? Foi gerada no motel, no leito da promiscuidade. Gerada no carro, não no leito do matrimônio. Só tem um leito bendito. A Bíblia diz, é o leito do matrimônio sem mácula. Sem mácula. E aí nós dizemos que o diabo está furioso. O diabo só ganha aquilo que nós damos para ele. Nós alimentamos Satanás com os nossos pecados. E o nosso farisaísmo nos faz não querer mostrar a verdade. É o fariseu, não é a prostituta. Jesus está dizendo nesse texto, é melhor ser a prostituta arrependida do que o fariseu do nariz empinado. Pequei contra o Senhor, pequei. Mas estou arrependida. Eu creio que o sangue de Jesus pode me limpar. Diga ai, ai, ai. Você tinha que estar aqui onde eu estou, vendo os rostos. As carinhas assustadas. Os olhos arregalados. Mas a boa notícia é, Jesus continua liberando perdão para aqueles que se arrependem. E o arrependimento é eficaz. A graça e a misericórdia são liberadas na hora. Você sabe que Abraão teve que ver uma geração inteira, 4 gerações presa no Egito. Olha como é o mundo espiritual. O que segurou Abraão no Egito? Interesse financeiro. Ficou rico no Egito. Qual foi a consequência espiritual para 4 gerações? Pobreza. Pobreza. Foram escravos no Egito. É sempre o mesmo produto. Davi, o que plantou? Adultério e homicídio. O que colheu? As 4 gerações.
promiscuidade. Um filho estupra uma filha. Salomão é o homem mais promíscuo da Bíblia. Davi matou Urias. Sangue foi derramado entre os seus filhos. Quem planta abóbora, colhe abóbora. Quem planta melancia, colhe melancia. A promiscuidade que plantamos gera promiscuidade para os nossos descendentes. A rebelião com os nossos pais. Esse é um pecado que ninguém fala dele. Ninguém fala dele. Todo mundo fala de adultério, de homicídio, de aborto. Só que no mesmo lugar, onde está escrito, não matarás, não terás outros deuses diante de mim, não adulterarás, está escrito, honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Então, desonrar pai e mãe abre janela do mundo espiritual também. Porque está lá nos 10 mandamentos. Desonra os pais, abre janelas no mundo espiritual. Desonra os pais, traz demônios. Por isso que a Bíblia diz, vai viver pouco e vai viver mal. Ou o contrário, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os dias na terra que o teu Deus te dá e te vá bem. Para que você viva muito e viva bem. Viva muito e viva bem. Desonra os pais, vai viver pouco e vai viver mal. Vai viver pouco, vai morrer cedo e vai viver mal, porque o que mata, rouba e destrói pode agir na sua vida. Casamentos construídos sem a bênção dos pais. Casamentos contrariando o coração de mãe, coração de pai. Já começa com Satanás botando o dedinho dele lá. Já começa pronto para ser acabado. Deixa eu dizer uma coisa para você que pouco pregador tem coragem de dizer. Mas eu não estou nem um pouco preocupada com homens, eu estou preocupada com Deus. Eu sei que a unção que vem sobre a minha vida é porque eu prego a verdade. O divórcio pode ser aceito na nação porque tem uma lei que permite. Mas eu quero levar você a pensar sobre o divórcio comigo. Jesus foi confrontado pelos fariseus. Os fariseus chegam para Jesus e falam, é lícito ao homem deixar sua mulher por qualquer motivo? Isso está em Mateus 19. Jesus responde, não viste o que disse o Criador desde o princípio? Deixará o homem pai e mãe, unir-se à sua mulher, serão os dois uma só carne. Jesus está falando do que disse o Criador é o Deus Pai. Deixará o homem pai e mãe, unir-se à sua mulher, serão os dois uma só carne. Será que eu comecei a falar de divórcio, já tocou lá para eu parar de falar? Eu vou falar. Aí Jesus diz, eu, porém, vos digo. Ou então tem versão que ele diz, portanto, o que Deus juntou não separe o homem. Então ele fala o que o Pai falou e ele fala o que ele fala. Não viste o que disse o Criador, desde o princípio, deixará o homem pai e mãe, unir-se à sua mulher, serão os dois, uma só carne. Portanto, agora é ele que está falando. O que Deus uniu não separe o homem. Então ele deu a posição do Pai e deu a posição dele. Aí os fariseus voltam à carga. Os fariseus você já sabe quem são. E dizem assim, mas Moisés mandou dar carta de divórcio. A resposta de Jesus, Moisés permitiu. Os fariseus dizem, Moisés mandou. Existe uma diferença entre mandar e permitir. Jesus responde, Moisés permitiu por causa da dureza do vosso coração. Os fariseus terminam nessa conversa dizendo, então é melhor não casar. Aí eu pergunto a você, tem 4 posições, do pai, do filho, de Moisés e dos fariseus. Quando Moisés fala pela dureza do vosso coração, Moisés permitiu, sabe por quê? Porque quando alguém era pego em flagrante adultério, só a mulher que era apedrejada. Você não vê homem nenhum ser apedrejado na Bíblia, só mulher.
Então Moisés está dizendo, antes de apedrejar, libera essa pobre coitada dessa adúltera, solta ela. Não mata ela não. Mas é dureza do vosso coração, porque não perdoa também. E dureza do coração é tão pecado quanto adultério. Jesus fala, se não perdoar aos homens as suas ofensas, o vosso Pai não vai te perdoar. Falta de perdão é pecado também. E aí você vai encontrar na Bíblia, em Malaquias, Deus dizendo que odeia o divórcio. O sacerdote vai oferecer no altar o sacrifício, e Deus não aceita, e fala, por que o senhor não aceita o sacrifício? Ele diz, porque você deixou a mulher da sua mocidade. E eu odeio o divórcio. Aí vamos lá. A lei permite, pela dureza do coração fazemos, mas você acha que isso muda o mundo espiritual? Não. Se Deus odeia o divórcio representa uma transgressão à lei. Mas pastora, tem uma lei na nação. Tem. E vai ter lei para aborto também. Mas a Bíblia diz, pode acaso associar-te contigo o trono da iniquidade, tendo uma lei por pretexto? Você pode fazer o mal com desculpa de uma lei, em outras palavras? Você pode transgredir o mandamento do céu porque tem uma lei de homens? É isso que está perguntando? O que eu estou querendo dizer para você? Que o divórcio é pecado. E agora? Agora já foi, tem que se arrepender. É igual a história do aborto. Tem como você dar vida para uma criança? Não tem. Não tem. Tem como você fazer ela viver de novo no seu ventre? Não. Mas nós precisamos nos arrepender de desistir dos nossos casamentos. Precisamos nos arrepender de concordar em romper. Hoje eu estava escutando uma conversa, não tem como não escutar, eu tenho 2 ouvidos. Muita gente falando, você acaba escutando o que não era para escutar. Escutando uma menina lamentando, filha de pais separados, lamentando o jogo que faz a mãe de falar do pai. Seu pai não presta, seu pai é isso, seu pai é aquilo. Mulher, você não sabe o erro que você está cometendo. Você tem que chegar para o seu filho e falar, não deu certo comigo, está tudo errado, eu e ele demos com os burros na água. A canoa afundou, a casa caiu. Mas é seu pai, honra seu pai, honra seu pai, honra seu pai. Toda vez que nós vamos contra a palavra, sabe o que acontece? Janelas espirituais se abrem. Por que eu estou falando de vós? Porque hoje eu recebi uma ligação de uma mulher falando, pastora, como eu me arrependo de não ter lutado pela minha família. Como eu me arrependo de ter despachado meu marido. Como eu me arrependo de não ter perdoado o adultério. Como eu me arrependo, pastora. Eu falei, agora você se arrepende, o perdão veio, acabou. Precisa só se arrepender. E ele vai voltar? Agora é com Deus, minha filha. Não é comigo. Agora é com Deus. Mas eu preciso te ensinar, que é o arrependimento que cancela o pecado. Eu preciso te ensinar. Famílias inteiras estão plantando nessa nação uma herança espiritual de separação de família. Porque o meu divórcio pode trazer o divórcio do meu filho, da minha neta, do meu neto, dos meus bisnetos e dos meus tataranetos. Entenda, igreja, entenda. Não é fácil pregar essa palavra. Não é fácil pregar essa palavra. Eu estou vendo alguém chorando aqui. Mas é porque o Senhor te ama. É porque o Senhor te ama. É porque Ele ama aquela prostituta que Ele fala, olha, perdoados são os teus pecados. Só que nós precisamos saber que é pecado. Que é pecado. E eu falei que ia terminar orando. Vamos orar. Vamos confessar os nossos pecados. A Bíblia fala que tem que confessar um ao outro para ser sarado, para ligar, desligar. O seu pecado pessoal, você vai procurar alguém para você falar dele. Alguém que vai te ouvir.
E que vai orar e desligar isso do mundo espiritual, para o diabo não ter mais direito de tocar em gerações futuras. Mas os pecados geracionais, nós podemos confessar agora. Os pecados de idolatria da nossa família, os pecados de vício da nossa família, os pecados de feitiçaria da nossa família. Hoje de manhã eu dei uma palavra. Você sabe o que Deus me ensinou? Ele me ensinou que feitiçaria numa família traz consequência espiritual de doença nessa parte da cabeça. Doença no cérebro físico, aneurisma, tumor, derrame, mal de Parkinson. Doença no cérebro emocional, loucura, esquizofrenia, bipolaridade, transtorno obsessivo compulsivo. Por quê? Por que essa parte da cabeça é a que fica doente? Pela herança de feitiçaria. Porque é essa parte do corpo que é oferecido nos terreiros. O sacerdote faz a cabeça para o santo. Ele tem o sangue de cabeça. Ele vai para o altar e ele bate a cabeça no altar. Essa é a área da enfermidade. Loucura, loucura, loucura. Queridas, eu quero dizer uma coisa para você. Deus não brinca de ser Deus. E o diabo não brinca de ser diabo. Tudo que temos nas mãos dele, nós temos que tirar. Tudo, absolutamente tudo. Não deixar uma unha lá, nenhuma unha. Nós vamos orar aqui pelos pecados geracionais. Confessar os pecados que temos nessa nação. Nossos pais, nossos avós, bisavós, tataravós fizeram a mesma coisa. Pode ter 3 gerações de convertido, mas tem uma lá atrás que foi idólatra. Mas os nossos pecados pessoais precisam sair da mão do diabo. Procura alguém. Se você puder ir para o Silk, eu falei do Silk. Silk é um seminário intensivo de libertação e cura. De 2 em 2 meses eu faço 5 dias direto sobre esse assunto. Tem atendimentos individuais. Eu tenho equipe de conselheiros. Entra no meu site. Meu site é meu nome, pastorataniatereza.com. Pastor, eu quero informação sobre o Silk. Eu vou te mandar tudo sobre o Silk, tudo. Tudo. O próximo vai ser de 24 a 28 de outubro. O seguinte vai ser de 12 a 16 de dezembro. Depois fevereiro, sempre nos meses pares. Em outubro já tem pouquíssimas vagas. Mas vá fazer. Em São Paulo, no interior de São Paulo. Vá fazer. Você vai ver o divisor de águas que é na sua vida. Você vai ver a mudança da sua história. Você vai ver a restauração da sua casa. Restauração de sua família. A cura da sua enfermidade. O sobrenatural de Deus vem quando no mundo espiritual a gente limpa a vida da gente. Mas se você não pode ir para um Silk, chama uma irmã sua. Basta que seja uma cristã que saiba orar para desligar a sua vida. Só isso. Hoje eu vou orar desligando. Você vai ver como é que a hora desligando é tão simples. O que nós vamos fazer geracionalmente, você pode fazer pelo pecado pessoal. Pessoal. Mas tem que ser com outra pessoa. Você precisa falar. Você tem que tirar das trevas e trazer para a luz. Coloque-se de pé. Fala, Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, assim como fez Daniel, quando estava no cativeiro, assim como fez Neemias, quando estava no cativeiro, eu abro a minha boca para confessar os pecados geracionais. Eu confesso que os meus antepassados, pais, avós, bisavós, tataravós e os seus antepassados fizeram o que era mal perante o Senhor, não honraram o seu nome,
a sua lei não guardaram, voltaram-se para adorar ídolos, voltaram-se para a feitiçaria, praticaram a idolatria e o ocultismo, consagraram filhos a demônios. Confesso que eles foram desonestos, fraudulentos, tiraram terras de pessoas pobres, tiveram riqueza sonegando o salário, foram promíscuos, geraram filhos bastardos, foram sanguinários, derramaram sangue inocente, fizeram tudo aquilo que a tua lei proíbe, adulteraram, mataram, furtaram, idolatraram, desonraram seus pais, não guardaram o teu nome, Deus, não criaram os filhos nos teus caminhos, fizeram tudo aquilo que deu razão para o inimigo entrar e tocar em 4 gerações. Nós reconhecemos essa herança sobre as nossas vidas, identificamos essa herança por tudo que nos acontece, mas chegamos confiadamente ao trono da tua graça para nos desligarmos desta herança. Reconhecemos que o Senhor é justo, justo no seu julgar, e que se hoje há um preço que pagamos, é consequência geracional desses pecados. Mas confiamos no Senhor, confiamos na cruz, confiamos que naquela cruz, Jesus fez-se maldito no nosso lugar, e tomamos posse dessa bênção, entregando ali as nossas maldições, e tomando para nós as bênçãos da cruz, e confessando esses pecados, renunciamos a essas heranças, em nome de Jesus. Amém. Agora eu vou orar. A oração que eu vou fazer vale para a confissão de pecados geracionais, e a mesma oração que vale para a confissão de pecados pessoais. Pai, em nome de Jesus, eu concordo com o que... Não, eu oro. Eu concordo com o que as minhas irmãs falaram aqui. Eu concordo com a confissão que elas fizeram. A tua palavra diz que, havendo concordância na terra, há concordância no céu. E concordando com a confissão delas, eu desligo como igreja, com a autoridade que foi dada por Jesus, eu desligo como igreja a história da vida dessas mulheres ao império das trevas, e ligo a vida delas ao reino da tua luz. Desligo também as gerações futuras, proibindo que Satanás toque nos filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Na autoridade que há no nome de Jesus, eu ordeno espíritos imundos que vieram para as famílias que estão aqui representadas, saiam agora, batam em retirada, pelo poder que há no nome de Jesus. Espíritos de enfermidade, de promiscuidade, de violência, de roubo, espíritos imundos fora, pelo poder que há no nome de Jesus. Eu ligo a vida delas, Pai, ao reino da tua luz. Desligando do império das trevas, ligo ao reino da tua luz, para que aquele que veio para matar, roubar e destruir não tenha mais autoridade para agir na vida delas, em nome de Jesus. Mas que aquele que morreu na cruz para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância, venha para abençoá-las, Pai, em nome de Jesus. Diga: eu recebo, em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor.